Alerta de assunto, documentário sobre crimes reais. Eu assisti recentemente um documentário na Amazon Prime chamado Despertar Mortal, que é sobre um rapaz que liga para a emergência informando que ele tirou a vida da sua colega de quarto. E daí ele diz que ele não lembra de nada, enfim. E assim, são 2 episódios. E, como eu já falei anteriormente, o que eu acho interessante nesses documentários é que a gente possa entender o que aconteceu, aprender com aquilo para evitar, né? E daí, assim, não traz informação suficiente nenhuma, nem no sentido de acusação, nem de defesa, sabe? E, assim, eu que não tenho nada a ver com não estou inclusa nessa situação de investigação ou do direito, fiquei com trocentas dúvidas, sabe? Enfim, então, assim, um resumo ele informa que ele acordou com uma faca na mão e sobre o corpo dessa colega de casa dele. Calma, acho que vamos mais no início, né? Era um rapaz que morava com 2 moças que são irmãs. Eles eram de uma mesma cidade pequena, mas eles foram para uma cidade grande dos Estados Unidos. Cidades não sei. Mas, enfim, ele era muito próximo da irmã mais velha, que foi viajar visitar o namorado dela, e a irmã mais nova veio até a cidade que ela morava para buscar o carro para ir embora morar com o namorado. Só que nesse período de tempo em que tá só o rapaz e a irmã mais nova, e assim, era uma coisa que era meio comum, ao que tudo indicava, principalmente pelas redes sociais, que eles consumiam bastante álcool, entre outras formas ilícitas de alterar o sistema nervoso. Ao que tudo indicava, eles passaram, tipo, muito tempo consumindo álcool, inclusive ele não dormia bem, ele já não era uma pessoa que dormia bem, e nesse período, assim, de 2, 3 dias, praticamente não dormiu. E daí, o que aconteceu foi a história, assim, contada por ele. Ele acordou, notou que essa colega não estava em casa, mandou mensagem falando para ela ir dar tchau para ele antes de ir, e ele ia dar uma camiseta pro namorado dela. Ela concordou. Aí ela vem para casa, eles conversam, ele mostra onde tá a camiseta, dá um abraço de tchau nela e volta a dormir. E depois ele simplesmente percebe que ele está sobre ela, com uma faca na mão e cheio de sangue, e com ela, né, já não mais aqui. E assim, são muitas questões, porque o que a defesa afirma, né, e que ele afirma, é que ele estava sonâmbulo. E assim, existem outras situações em que foi indicado que a pessoa foi violenta ou realizou determinados atos que ela não realizaria acordada enquanto estava sonâmbula. Mas, assim, eu acho que uma das questões, assim, em relação a essa questão do sonambulismo é o seguinte: a mãe dele e a irmã falam que realmente na infância ele tinha muito desses episódios de sonambulismo. Porém, o que eu achei particularmente estranho é que não foi questionado para a irmã, que, né, ainda está viva, se ela presenciou, se ela soube dessas situações recentemente, né? Uma outra questão é que entra e que foi assim motivo para o júri indicá-lo como culpado, né, de homicídio doloso, né? É que a linha do tempo não batia no sentido dele realmente estar num sono pesado a ponto de estar sonâmbulo. Então, ao que tudo indica, não tinha como ele estar sonâmbulo. Porém, o que eu penso, assim, a partir do que eu sei, é que ele tinha consumido uma grande quantidade de álcool e, toxicologicamente, sabemos que o álcool ele não ajuda a pessoa a dormir, ele ceda a pessoa completamente, né?
E daí entra uma outra questão que é, né, essa questão do álcool. Outra questão é que ele tinha dormido mal nas últimas noites. Então, assim, eu acredito que o sono dele não estaria regulado normalmente. Tudo isso, assim, indo pro lado da defesa, e assim, eu não tenho uma opinião de que ele estava sonâmbulo ou não, porque eu não tive informação suficiente no documentário para poder, assim, ter um julgamento. Mas são questões, assim, que eu, pessoa, traria, sabe? Questionaria em foi feito, inclusive no documentário traz, né, que existem outras situações, como eu falei, de sonambulismo e violência e tudo mais, mas não aprofunda nisso, sabe? Eu acho que teria sido interessante aprofundar nisso, já que o ponto do documentário é justamente essa questão do sonambulismo. E é o que, né? O documentário não me pareceu inclinado para nenhum dos lados de defesa ou acusação, tá? Uma outra questão que é trazida é o fato dele ter acordado realmente ou não para entregar a camiseta, para dar o tchau para a menina. E assim, ao meu ver, isso seria explicado com onde está essa camiseta, sabe? Onde essa camiseta foi parar depois né? Se ela ainda está no quarto dele, ele não acordou, ele sonhou aquilo, então ele estava dormindo. Se a camiseta estava com a moça ou estava no quarto da moça, ela tinha guardado, enfim, era né, uma evidência em relação a essa situação ter sido real ou não. E também não foi questionado, não foi mencionado nada. Outra questão é, um amigo deles informa que, né, quando perguntado, você já viu ele se comportando estranho? Porque todo mundo falou, tipo, ele é um querido, ele sempre foi muito fofo e tudo mais. Este amigo fala, sempre foi muito legal, sempre foi muito fofo, até ontem. Um dia antes do ocorrido. Que o que acontece é, a menina, a moça, manda mensagem para esse amigo falando, vem me buscar porque eu tô irritada com o rapaz que mora com ela, né? E tô incomodada. E, enfim, e dele vai para buscá-la. E em dado momento ela sai do quarto dela completamente com medo, assim, isso tudo palavras dele, né? Porque o tal rapaz está dentro do armário nu. Aí tá, ele leva a moça de casa, ele vai tomar café da manhã com ela, e daí, quando ela volta para casa, é quando acontece isso. Gente, eu não deixaria uma amizade minha voltar para uma casa com alguém que ela estava absurdamente assustada. E principalmente com alguém, e assim no caso da mulher, principalmente um homem, que esteve no quarto dela, sabe? E daí pra mim isso é extremamente, tipo, por que que esse menino não ficou ali com ela, sabe? E também ele não indica ter ido atrás do rapaz quando ele estava nessa situação de nudez no quarto da moça. O que pra mim também não é algo que faz sentido, sabe? Eu teria ido lá ver, tipo, o que que você tá fazendo, tá maluco? Porque entra na questão da acusação, que é o interesse do rapaz, do suspeito, né, pela moça. Que assim, a irmã dela informa que não tinha nada, assim, que ela percebesse. Ele fala que também não tinha nada, mas toda a questão entra, né, tipo, ela estava indo para casa do namorado antes de acontecer o ocorrido, teve essa questão da nudez, e daí, assim, essa é outra coisa que eu acho que seria possível descobrir. Tanto por mensagens dele, algum diário, alguma coisa teria, sabe? Que tivesse essa informação. Então, assim, eu não gostei desse documentário como um documentário, porque eu acho que ele não traz, assim, não elucida nada sobre a situação, sabe? E essa é uma parte, assim, que eu acho bem negativa nesse sentido, porque para mim não faz sentido a razão de existir tal documentário, sendo que ele não vai ajudar a evitar posteriormente, não fica bem explícito se realmente
ele era culpado ou não, se faz sentido o julgamento dele ou não, enfim. Ao que tudo indica, assim, principalmente pelo fato dele ter tentado entrar novamente para, né, sair da prisão, não ter sido aceito, né, dá a entender que existem vários fatores que inclinam para uma situação dele acordado, né? Mas não é nada assim realmente completamente certo, sabe? Isso me incomoda.